quarta e última parte de verbo. Claro, a velha e boa revisãozinha. Eu sei conjugar o presente indicativo. Sei falar eu amo. Então eu sei conjugar presente subjuntivo. Primeira aula eu dei isso. Imperativo afirmativo, imperativo negativo. Segunda aula. Verbos, parte 2. Legal? Eu sei conjugar o pretérito perfeito indicativo e sei ir até a terceira pessoa do plural. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Por conta disso, eu sei o pretérito mais que perfeito indicativo, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito subjuntivo. Que aula é essa? A terceira. Agora vamos à última. Eu sei o infinitivo impessoal. Nossa, infinitivo pessoal é o próprio verbo, né? Amar, jogar, bater, partir, pôr. Então eu sei essas 6 formas verbais. Pretérito imperfeito indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito indicativo e as formas nominais, infinitivo impessoal, gerúndio e particípio. Como é que a gente monta isso? Moleza, é a aula mais fácil das 4. Pretérito imperfeito indicativo. Se você tem um verbo de primeira conjugação, como o verbo amar, você tira o ar e acrescenta ava. Amar vai dar eu amava, tu amavas, ele amava. Se for de segunda ou de terceira, você tira o er e tira o ir e acrescenta apenas ia. Beber vai dar eu bebia, tu bebias. Partir vai dar eu partia, tu partias, ele partia. Bacana? 2 exceções importantes para guardar. O verbo ter, que vai dar tinha, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. E o verbo pôr, que vai dar punha, eu punha, tu punhas, ele punha. Valeu? Ótimo. Futuros. O do presente. Ora, pega o infinitivo e acrescenta aí. Amar, amarei. Beber, beberei. Partir, partirei. Pôr, porei. Tranquilo, né? E o do pretérito? Pega o infinitivo e acrescenta aí. Amar, amaria. Beber, beberia. Partir, partiria. Quer um brinde? O verbo pôr, poria. Ninguém erra futuro. Futuro é muito fácil. Infinitivo pessoal. Você pega o infinitivo impessoal, pega as desinências desse infinitivo pessoal e coloca sempre o pronome após o verbo. Olha aí como é que fica para você entender. Amar eu, amares tu, amar ele, amarmos nós, amardes vós, amarem eles. Guardar essas terminações. Olha, eu e eles são iguais, é o próprio infinitivo com o pronome depois. Es para o tu, mos para o nós, des para o vós e em para o eles. Legal? Por exemplo, bebereu, beberes tu, beber ele, partireu, partires tu, partirei, por eu, pores tu, por ele, pormos nós, pordes vós, porem eles. Guarde sempre essas terminações porque elas funcionam para todos os verbos do infinitivo pessoal. Gerúndio. Tira o R do infinitivo e acrescenta NDO. Amar, amando, beber, bebendo, partir, partindo, pôr, pondo. Bacana? Particípio. Se o verbo é de primeira conjugação, transforma o ar em ado. Amar, amado, jogar, jogado. Se for de segunda e terceira, transforma o er e o ir em ido. Beber, bebido, partir, partido. Cuidado com a única e importante exceção. O verbo pôr e seus compostos. Não esqueça isso. Composto, derivado. Ele se conjuga igual ao primitivo. Tem como particípio posto. Legal? E agora um assunto que você nunca viu na vida. Ou melhor, um assunto que a maioria de vocês nunca viu na vida. Conjugação dos tempos compostos. Meu Deus, o que é isso? Então vou mostrar para você a coisa como ela é. Quando se conjuga um verbo basicamente nesses 6 tempos. Por que eu coloquei em vermelho o presente e o pretérito perfeito? Lembra? Eles são primitivos, então você precisa conhecê-los. Você tem que saber falar eu amo, tem que saber falar eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Precisa saber primeira pessoa de todos os presentes, terceira do plural de todos os pretéritos perfeitos. O resto você usa a regra. Por exemplo, pretérito imperfeito, você lembra? Sai lá do infinitivo, amar, onde o ar vira ava, e você fez eu amava. Pretérito mais que perfeito, sai desse amaram, é só tirar o M, eu amara. Futuro do presente, você aprendeu agora há pouco. Pega o infinitivo e acrescenta ei, amarei. Futuro do pretérito, pega o infinitivo e acrescenta ia, amaria. Pronto. Você acaba de conjugar os tempos simples do modo indicativo, que são 6. Um problema é que muita gente não conta para vocês, mas existem 4 tempos compostos. Meu Deus do céu, e agora? Bom, primeiro, como é que eu vou decorar quais são os 4 compostos? Fácil. Você guarda assim, 2 futuros. Futuro do presente composto, futuro do pretérito composto, tá bom?
E 2, você poderia dizer pretérito. Não, você vai guardar 2 perfeitos. Não guarde 2 pretéritos, porque o pretérito imperfeito não tem composto. Ou você tem pretérito perfeito composto, ou tem pretérito mais que perfeito composto. Então, para guardar, quantos são? 4. 2 futuros e 2 perfeitos. Como é que se monta o composto? O composto se monta assim. No pretérito, o de baixo usa o de cima. Meu Deus, estou todo enrolado. Então vamos lá, vamos explicar para você. No pretérito, o de baixo usa o de cima. E no futuro, ele usa ele mesmo. Nossa, agora é que eu não vou entender mais nada. Vai sim, calma que você vai. Vamos bem devagar para entender tudo. Primeira coisa que eu quero que você guarde. Quantos são os tempos compostos do modo indicativo? Vamos lá? Os verdinhos, quantos são? 4. Para lembrar, quais são eles? 2 futuros, tá bom, garoto? E 2 perfeitos. Pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto. Legal? Não esqueça que um tempo composto é sempre formado do verbo ter, que é o verbo auxiliar, mais o verbo que você está conjugando no particípio. Repare que eu coloquei nos 4 casos ter amado, ter amado, ter amado, ter amado. Só que não pode ficar assim. O verbo ter tem que entrar numa forma verbal que, unido com o amado, provoca esse pretérito perfeito composto. Então vamos explicar como é que funciona. Quantos são? Repita. 4. 2 futuros e 2 perfeitos. Agora, muita atenção nessa explicação. No perfeito, o de baixo usa o de cima. Eu quero conjugar o pretérito perfeito. É só colocar o verbo ter no presente. Qual é o verbo ter no presente? Eu, isso, tenho amado. Então, eu tenho amado é pretérito perfeito composto indicativo. Cuidado que essa questão raramente cai, mas quando cai, você encontra poucos alunos que acertaram. Porque o garoto bate os olhos no tenho e fala, é um presente composto. Só que não existe presente composto. Observe, não tem presente composto. Quando o verbo auxiliar está no presente, o que você tem é um pretérito perfeito composto. Por quê? Porque nos perfeitos, o de baixo usa o de cima. Ora, se isso é uma verdade, o pretérito mais que perfeito vai usar o pretérito imperfeito. Então, se você tem boa memória, eu dei há pouco tempo isso, qual é o pretérito imperfeito do verbo ter? Isso! Eu tinha amado é o pretérito mais que perfeito composto do modo indicativo. Entenderam bem? Vou começar de novo. Quantos são os compostos? Isso, 4. Como é que você guarda os compostos? 2 futuros e 2? Não é pretérito, guarda direito. 2 futuros e 2 perfeitos. Quando você vai formar o perfeito, o de baixo usa o de cima. Então o pretérito perfeito vai jogar o verbo ter no presente. E o pretérito mais que perfeito vai jogar o verbo ter no imperfeito. E no futuro, ele usa ele mesmo. Então o futuro é muito fácil. Futuro, ele usa ele mesmo. Terei amado, olha lá, botei o verbo ter no futuro do presente. E teria amado, coloquei o verbo ter no futuro do pretérito. Vamos de novo? Quantos são? Isso. 2 futuros e 2? Isso, gostei de ver. Perfeitos. No perfeito, o de baixo usa o de cima. O pretérito perfeito usa o presente, o pretérito mais que perfeito usa o imperfeito. E no futuro, ele usa ele mesmo. Fantástico, né? E no subjuntivo? Quais são os simples e os compostos? Os simples estão aí. Presente, que você tira lá do presente indicativo. Eu amo, que eu ame. Pretérito imperfeito, lembra? Tira o R, a M, acrescenta S, S, E. Se eu o quê? Amasse. E o futuro do subjuntivo que basta tirar o AM. Então vai dar quando eu amar. Legal. Esses são os simples. E os compostos? São 3 também. E para guardar, agora que você já pegou o jeito, fica muito fácil. 2 perfeitos. Ó, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. E um futuro. Olha que moleza. E a regra? A mesma que eu dei agora há pouco. No pretérito perfeito, o de baixo usa o de cima. No futuro, ele usa ele mesmo. Então, se eu quero o pretérito perfeito composto agora do subjuntivo, basta colocar o verbo ter no presente do subjuntivo. Que eu tenha amado. Olha que bacana. Se eu quero o pretérito mais que perfeito, isso mesmo. Basta colocar o verbo ter no pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu tivesse amado. E se eu quiser o futuro composto do subjuntivo, basta colocar o verbo ter no futuro do subjuntivo, quando eu tiver amado. Vamos lembrar? 3 simples, 3 compostos. 2 perfeitos, um futuro. O perfeito, o de baixo usa o de cima. O futuro, ele usa ele mesmo. Bacana? Modo imperativo. Olha lá. Lembra? Vem do presente indicativo, eu amo, tu amas, tira o S.
nós amamos, vós amais, tira o S, estou colocando só o tu e vós, que é o que eles só mais pedem, viu? Imperativo negativo, sai todinho do subjuntivo, que eu amo que tu ames, ó, não perde S, que nós amemos que vós ameis, não perde S, e para alegria geral, o imperativo não tem forma composta, legalzinho o imperativo, né? E as formas nominais? Bom, 4 são simples. Percebeu que o infinitivo está em cor de rosa? Porque é tempo primitivo, tem que saber. Mas quem é que não sabe que o infinitivo impessoal do amar é amar, né? O pessoal, amar eu, amares tu, amar ele. Lembra disso ou não? Gerúndio, amando, maravilha. E o particípio, amado. Essa todo mundo vai bem. E as compostas? Todas, menos o particípio. Por quê? Porque o particípio você usou para fazer todas as formas compostas. Eu tenho amado, eu tivesse amado, sempre aparecia o particípio. Então o particípio não tem forma composta. E como é que eu monto as compostas? É como se fosse futuro. Cada uma usa ela mesma. Então amanhã eu quero o infinitivo impessoal composto. Eu coloco o verbo ter no infinitivo impessoal e o amar no particípio ter amado. Mestre, usa uma vez numa frase para eu ver se eu já vi isso na vida. Já viu sim. Ter amado aquela mulher foi um grande erro que eu cometi. Olha só, ter amado aquela mulher, bacana, né? O infinitivo pessoal vai usar o verbo ter no infinitivo pessoal, mas o amar no particípio. Ter eu amado, e dá para conjugar. Teres tu amado, ter ele amado, termos nós amado, terdes vós amado, terem eles amado. Bacana? E o gerúndio? Verbo ter no gerúndio e o verbo amar no particípio. Que é coisa mais fácil que essa não existe não, né? Agora vamos lá. Exercício e gabarito. Tomara que acerte todos, porque verbo não é uma coisa fácil.